José estava entediado em uma tarde chuvosa, com o som da chuva batendo nas janelas criando um ambiente monótono e desinteressante. Para aliviar o tédio, ele decidiu explorar o porão da casa de sua avó, um lugar que sempre havia evitado. O porão, com seu cheiro de mofo e uma escuridão opressiva, parecia um labirinto de mistérios e velharias. José desceu lentamente as escadas de madeira rangentes, cada passo seu ecoando pelo espaço vazio e frio. Ao acender a velha lâmpada pendurada no teto, uma luz fraca e tremulante iluminou o ambiente empoeirado, revelando pilhas de caixas cobertas de poeira e móveis antigos que pareciam ter sido abandonados há décadas. Em um canto afastado, algo peculiar chamou sua atenção. Uma velha máquina de escrever, coberta por uma fina camada de poeira, parecia quase como se estivesse esperando por alguém para usá-la. Movido pela curiosidade, José se aproximou e limpou a máquina de escrever, removendo a poeira acumulada ao longo dos anos. Decidiu experimentá-la, e ao tocar nas teclas, ele ficou surpreso ao sentir a suavidade com que elas se moviam, sem a rigidez esperada. Ele começou a digitar algumas palavras de forma casual, e para sua surpresa, as palavras começaram a aparecer no papel de forma nítida e clara, mesmo sem ter colocado uma folha na máquina. Intrigado pela situação, José continuou a digitar, e logo as palavras começaram a se formar em uma história sobre um homem solitário em busca de um tesouro perdido. No entanto, à medida que ele avançava na história, José notou que os detalhes da narrativa estavam se tornando estranhamente pessoais, refletindo aspectos da sua própria vida e sentimentos que ele nunca havia compartilhado com ninguém. O texto parecia ganhar vida de maneira inquietante, fazendo com que José se questionasse sobre o poder e os mistérios ocultos daquela antiga máquina de escrever. A história que a máquina de escrever produzia narrava eventos íntimos da vida de José que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Quando leu sobre a vez em que se perdeu na cidade quando era criança, um evento que nem mesmo sua avó sabia, um frio cortante percorreu sua espinha. Desesperado e sentindo um pânico crescente, José tentou parar de escrever, mas descobriu que suas mãos estavam completamente fora de seu controle. As teclas continuavam a se mover sozinhas, e as palavras surgiam com uma fluidez sinistra, descrevendo eventos futuros e previsões de desgraças que ocorreriam com ele. O medo tomou conta de José quando percebeu que a máquina parecia estar prevendo acontecimentos sombrios e inevitáveis. Tentou levantar da cadeira, mas seus pés estavam inexplicavelmente colados ao chão, como se uma força invisível o segurasse, intensificando ainda mais seu desespero. De repente, a luz do porão começou a piscar intermitentemente, lançando sombras dançantes e inquietantes nas paredes. A máquina de escrever acelerou sua digitação, como se estivesse ganhando vida própria, produzindo palavras cada vez mais rápidas e desordenadas. Apesar de as palavras se tornarem ilegíveis, José podia sentir a urgência e o perigo iminente nas entrelinhas do texto. Lutando com todas as suas forças, ele conseguiu finalmente arrastar seus pés do chão e correr escada acima. Quando alcançou a sala de estar, a luz voltou ao normal e o som da máquina de escrever cessou abruptamente. Ofegante e com o coração acelerado, ele olhou para trás e viu a porta do porão se fechar lentamente, como se estivesse retornando ao seu estado de silêncio perturbador. A sensação de alívio, misturada com o terror, ainda permanecia, enquanto José tentava processar o que acabara de vivenciar e o significado da história inacabada que deixara para trás. Nos dias que se seguiram ao seu encontro aterrorizante com a máquina de escrever, José lutou para esquecer o que havia acontecido, mas as mudanças ao seu redor eram inegáveis. Ele começou a notar sombras fugazes se movendo pelos cantos da casa, e sussurros desconexos se tornaram frequentes quando estava sozinho. A sensação de ser observado era constante,
criando um ambiente opressivo e angustiante. Um dia, ao chegar em casa, José encontrou uma mensagem perturbadora escrita diretamente em sua parede. A história precisa ser terminada. A mensagem, claramente deixada pela máquina de escrever, deixou José em estado de choque. Ele sabia que a máquina o estava chamando para completar a história, mas o medo de enfrentar o que poderia vir o paralisava. Tentou evitar o porão a todo custo, mas a sensação de que o tempo estava se esgotando e que algo iminente se aproximava não o abandonava. Finalmente, José decidiu enfrentar seu medo de uma vez por todas. Desceu ao porão com uma determinação feroz, decidido a destruir a fonte de seu terror. Quando se aproximou da máquina de escrever, encontrou-a coberta por uma camada de poeira, como se tivesse estado inativa por um longo tempo. Um contraste desconcertante com a vivacidade que ela havia demonstrado anteriormente. Com um misto de alívio e apreensão, ele a pegou e a levou para fora, jogando-a na lixeira com uma sensação de triunfo. Acreditou que havia encerrado o pesadelo, mas ao voltar para dentro, encontrou uma folha de papel inesperada sobre sua mesa. O conteúdo da folha era uma nova mensagem, escrita com uma caligrafia familiar. Você não pode fugir do seu destino. A história continua. A sensação de desespero e inquietação tomou conta de José, que percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando e que o ciclo de terror e mistério estava longe de ter terminado. Intrigado e apavorado pela mensagem que encontrou sobre o papel, José decidiu voltar à lixeira para recuperar a máquina de escrever que havia jogado fora. No entanto, ao chegar no local, a máquina já não estava mais lá, deixando-o perplexo e ansioso. Nesse exato momento, um som familiar e perturbador começou a ecoar da direção do porão. O barulho da máquina de escrever funcionando novamente. A sensação de urgência e a convicção de que precisava enfrentar seu destino para não sofrer eternamente o levaram a descer as escadas mais uma vez. Ao chegar ao porão, ele encontrou a máquina de escrever em exato lugar onde a havia deixado anteriormente. Mas agora havia algo novo. Uma etiqueta na parte de trás com um nome. A etiqueta revelava que a máquina pertencera a um escritor famoso dos anos 30, cuja carreira meteórica teve um fim misterioso após poucos anos. Determinando-se a entender melhor o que estava enfrentando, José começou a investigar o nome encontrado na etiqueta. Descobriu que o escritor havia alcançado sucesso repentino e notável, mas sua vida e carreira terminaram abruptamente em circunstâncias enigmáticas. Aprofundando sua pesquisa, José encontrou rumores obscuros indicando que o escritor havia vendido sua alma ao diabo para obter sucesso literário, uma alegação que explicava a natureza maldita da máquina. Em fóruns suspeitos e discussões sobre objetos associados a pactos infernais, José leu que esses itens carregavam uma maldição poderosa e que a única maneira de quebrá-la era enterrando o objeto em um cemitério. Imediatamente, José levou a máquina de escrever para ser enterrada em um cemitério local, esperando que essa ação finalmente encerrasse o ciclo de terror. No entanto, ao voltar para casa, encontrou em cima da mesa algumas folhas em branco, uma caneta antiga e um bilhete com a escrita ameaçadora. Podemos continuar? A mensagem indicava que o mal havia sido apenas temporariamente contido e que a verdadeira batalha ainda estava longe de terminar.